Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 8 e 9 de novembro de 2023. Karina, uma semana marcada por julgamentos iniciados, interrompidos dentro daquela metodologia de apresentação das sustentações orais para o voto do relator em sessão posterior e também a conclusão de julgamentos importantes nesta semana no plenário presencial do STF. Olha só, Cadu, na minha conta aqui eu havia feito 4 processos, mas com esse da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que também teve o julgamento iniciado, pelo menos 5 processos foram discutidos essa semana no plenário do Supremo e temas variados. Começando por essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que justamente o ministro Luiz Roberto Barroso aplica essa nova metodologia para alguns julgamentos, possibilitando que a discussão seja colocada no plenário, mas logo depois do relatório e sustentações orais, o tema é suspenso, o julgamento é suspenso para, em um momento posterior, os ministros, após refletirem sobre essas sustentações, que foram trazidas inclusive, poderem apresentar os seus votos. E aqui a ação direta de inconstitucionalidade por omissão tratava justamente de uma omissão legislativa do Congresso Nacional, sobre a regulamentação da licença paternidade prevista na própria Constituição, que hoje garante aos pais a licença paternidade de 5 dias. O argumento é de que, desde que a Constituição foi promulgada, porque isso está lá no artigo 10, parágrafo 8º do ADCT, isso não foi regulamentado. E por ser um direito fundamental, um direito social, estaria havendo uma omissão inconstitucional do Congresso. Iniciado o julgamento, julgamento foi suspenso para, em momento posterior, como eu disse, apresentarem os ministros seus votos. Mas, ainda na quarta-feira, os ministros concluíram o julgamento que, desde a semana anterior, havia começado e que também era um tema bastante sugestivo, que tratava justamente da necessidade ou não da realização de uma separação judicial antes de se buscar o divórcio. E o divórcio, a gente sabe, que é a ação que põe fim à relação conjugal, ou seja, uma pessoa que quer se casar novamente, ela precisa primeiro, se casada for, se divorciar, romper o vínculo para tão somente casar-se novamente, porque a bigamia no Brasil é crime, não é possível. E a discussão era saber se, depois da emenda constitucional 66 em 2010, que disse que o divórcio desfaz o vínculo conjugal, se ainda existiria no ordenamento jurídico a necessidade de se separar judicialmente, como está previsto lá no Código Civil. Essa foi a decisão de quarta-feira, os ministros concluíram esse julgamento. E na quinta, vários temas bastante interessantes foram chamados a julgamento, como a questão da correção monetária das contas vinculadas do FGTS. Se deve ser ainda aplicada a TR, a taxa referencial, como índice para essa correção, ou se ela deve ser declarada inconstitucional. Apenas alguns ministros votaram, houve um reajuste no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro André Mendonça, que já haviam votado, mas o julgamento ainda não foi concluído em razão de um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. Mas foi um tema também que teve a discussão revivida, vamos dizer ali, revigorada no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros ainda confirmaram uma decisão que desde 2018 vem sendo a orientação do Supremo sobre a equiparação de salários de pessoas que são contratadas pela administração pública por meio de uma outra empresa, que são chamados empregados terceirizados, e os empregados públicos, que são aqueles funcionários de empresas estatais que prestam serviço, mas que foram contratados por meio de concurso público. A pergunta que se fazia aqui era saber: pode ou não haver a equiparação salarial deste empregado terceirizado e este empregado público? Os ministros mantiveram a decisão de que não é obrigatória essa equiparação em razão do orçamento da empresa que vem pagar esses salários. Embora eles façam as mesmas tarefas, cumpram a mesma jornada, é possível que haja diferença de salários. Isso também foi confirmado no Supremo. Mas não houve modificação de entendimento. Eles só rejeitaram os embargos, que buscavam esclarecimentos e, portanto, tentar trazer uma novidade no processo para mudar essa decisão, mas os ministros mantiveram, por maioria,
essa ideia de que não há a obrigatoriedade da equiparação salarial. E, por fim, os ministros ainda decidiram um último recurso, que era da relatoria da ministra Rosa Weber, sobre a possibilidade ou não de modificar uma decisão proferida nos juizados especiais, quando houver, depois dessa decisão, uma nova orientação sobre a constitucionalidade da norma que foi utilizada para aquela conclusão no julgamento. Então, nós tivemos vários processos analisados, várias teses, assuntos diversificados no plenário, tanto na quarta como na quinta-feira, que serão os destaques desse nosso plenário, né, Cadu? É verdade, Karina. E muitas vezes é comum que nós tenhamos sessões que elas têm uma pertinência entre os processos. Às vezes temos muitos processos de matéria penal. Essa, como a gente já viu nessa explanação iniciando o nosso programa de hoje, temas muito variados, um espectro amplo de temas analisados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal nas sessões presenciais da semana. A gente vai ver tudo em detalhes, mas antes a gente confere destaque do plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal validou a exclusão de agentes públicos do regime de repatriação de bens. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes. A Lei de Repatriação de 2016 dá anistia tributária e penal para as pessoas que regularizam bens, recursos ou direitos que eram mantidos de forma irregular no exterior. Elas pagam multa e imposto de renda sobre o patrimônio. Mas a lei excluiu a anistia para quem ocupa cargos públicos de direção ou eletivos, os cônjuges e os parentes até segundo grau. O Partido Solidariedade questionou essa regra aqui no Supremo Tribunal Federal. Alegou que a exclusão violaria o princípio constitucional da isonomia tributária, por dar um tratamento discriminatório em razão da profissão do contribuinte. Mas a maioria dos ministros validou a norma. De acordo com a ministra relatora Rosa Weber, hoje aposentada, a pessoa que faz a opção por uma carreira pública está sujeita a um regime jurídico mais rigoroso, seguindo os princípios constitucionais que regem a administração pública: probidade, impessoalidade e moralidade. A relatora também afirmou que a restrição aos parentes se justifica pelo fato de que crimes financeiros, tributários e econômicos costumam envolver parentes e pessoas próximas. Sessão presencial da quarta-feira, dia 8 de novembro. O Supremo Tribunal Federal confirmou que o divórcio pode ser feito mesmo sem a separação judicial. Segundo a decisão, o estado civil das pessoas que atualmente estão separadas por decisão judicial ou por escritura pública permanece o mesmo. A repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão e tem os detalhes. Com a decisão, a separação prévia deixa de ser um requisito para o divórcio. A decisão do plenário foi por maioria e servirá de parâmetro para processos semelhantes, seguindo o seguinte entendimento. Após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio, nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de ato jurídico perfeito. Portanto, eu acho que é importante assegurar o direito de quem já se separou judicialmente, deixar claro que deixou de ser requisito e que não subsiste como instituição autônoma. A discussão teve início porque uma emenda constitucional de 2010 passou a permitir o fim dos casamentos sem a necessidade de uma prévia separação do casal. Também dispensou a necessidade de um tempo mínimo antes do encerramento da relação. Desde então, a separação prévia não vem sendo exigida. Mas o caso da separação de um casal do Rio de Janeiro veio parar no plenário do STF. Uma das partes alegou que o Código Civil não foi atualizado depois da mudança na Constituição e que a exigência da separação judicial antes do divórcio ainda estaria valendo. Acabou prevalecendo o entendimento do relator do processo, o ministro Luiz Fux. Ele considerou que não só a separação não deve ser exigência para o divórcio,
como também não deve funcionar de forma autônoma após a emenda constitucional de 2010. Seguiram esse entendimento os ministros Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Carmen Lúcia. O ministro Carlos Veloso, em mais de um voto aqui neste plenário, dizia que é preciso sempre a gente lembrar que o direito é feito para a vida, não é a vida que é feita para o direito. A vida não tem que se acanhar para caber no direito, o direito é que tem que se conformar à vida. E eu acho que, neste sentido, efetivamente, o que nós temos é um quadro no qual o divórcio vem agora como a escolha para se manter ou casado ou não casado, e essa é uma escolha que é coerente, compatível com o que a Constituição põe. Casar é um ato de liberdade, é uma escolha, é um ato que constitui uma comunhão de vida. Manter-se casado também há de ser um ato de liberdade. Por isso que divorciar-se é um direito potestativo. Por isso que é o exercício de uma comunhão de vida. E esse exercício de comunhão de vida é que dá sentido maior à noção de família, que é a noção do afeto que sustenta a comunhão de vida. Já os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes divergiram em parte do relator. Eles votaram no sentido de que a separação judicial continua em vigor, apesar de também considerar que ela não é uma exigência para o divórcio. Eu entendo que a emenda 66, ela não extinguiu como figura autônoma a separação judicial. Mas adoto aqui o que o eminente ministro André Mendonça propôs, que continua existindo, ambas as hipóteses continuam existindo, é uma opção dos cônjuges, mas a interpretação no sentido de que a mantença desse instituto não mais exige a possibilidade ou a necessidade de discussão de culpa. Assim como o divórcio, não há necessidade de discussão de culpa, a separação também não. E no caso concreto, na verdade, no caso concreto, não há, esse segundo tópico pouca consequência dá. Eu nego o provimento, assim como todos os demais. Com a decisão, o Estado Civil das pessoas que atualmente estão separadas por decisão judicial ou por escritura pública permanece o mesmo. Karina, essencialmente nós tivemos a confirmação de um status quo, ou seja, permanece válida a questão do divórcio, que pode ser feito diretamente. E a qualquer momento, desde a promulgação da emenda constitucional 66 em 2010. E aí aquela ideia, essa decisão do Supremo, para o que vem acontecendo na prática, não muda muita coisa. A gente viu até o ministro Alexandre de Moraes dizendo. Mas como a questão colocada nesse recurso extraordinário era sobre a manutenção ou não desse requisito da separação judicial ou de fato como condição para o divórcio, isso não existe mais desde então a essa emenda constitucional número 66. Essa foi a decisão do Supremo. Destaque, portanto, da sessão plenária da quarta-feira. E ainda naquela sessão plenária, quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal ouviu a leitura do relatório e manifestação de terceiros interessados em ação que alega omissão do Legislativo na regulamentação do direito à licença paternidade aos trabalhadores rurais e urbanos, assegurado na Constituição Federal. Seguindo o novo formato de julgamento adotado na gestão do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, os votos serão apresentados em sessão a ser marcada posteriormente. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Você confere aqui no Plenárias. Destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF, na sessão presencial, retomou na sessão da quinta-feira, dia 9, o julgamento sobre a correção do cálculo do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela TR, a famosa taxa referencial. Antes de conferir como foi essa fase do julgamento, vamos ver um pouquinho mais sobre o tema na reportagem de Carolina Chaves.
Hoje, o FGTS é corrigido pela taxa referencial próxima de zero, mais 3% ao ano, menor que a taxa aplicada na caderneta de poupança, que fica em torno de 6% ao ano. A ação foi apresentada pelo Partido Solidariedade, afirmando que o índice utilizado hoje destrói o patrimônio do trabalhador, porque não há reposição das perdas inflacionárias. Por outro lado, a Advocacia Geral da União, a Caixa Econômica Federal e o Banco Central alegam que o FGTS é um instrumento importante para a realização de políticas públicas de interesse da sociedade e que o aumento do índice de correção poderá afetar o financiamento de obras públicas, como de saneamento e de habitação. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que é ilegítimo impor os custos de uma política pública exclusivamente aos trabalhadores, que geralmente fazem parte de um grupo vulnerável e hipossuficiente da população. Além do voto para que a correção seja feita no mínimo igual à da poupança, o ministro determinou que as eventuais perdas anteriores sejam negociadas via legislativo ou por acordo de entidades dos trabalhadores com o governo federal. E um pedido de vista suspendeu esse julgamento no plenário do Supremo, que discute o índice de correção do saldo do FGTS. Até agora, 3 ministros votaram no sentido de que a correção não pode ser inferior ao rendimento da poupança, mas a decisão deve produzir efeito para os depósitos efetuados a partir de 2025. Confira na reportagem de Marta Ferreira. O plenário analisa se o índice de correção do FGTS deve ser alterado. Atualmente, a correção dos depósitos nas contas do FGTS é pela taxa referencial, ATR. O Partido Solidariedade foi quem entrou com a ação no Supremo, alegando que a ATR sofreu uma defasagem nos últimos anos, prejudicando assim o trabalhador. O julgamento começou em abril. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou no sentido de que a remuneração do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança. A Advocacia Geral da União havia pedido adiamento da votação, mas o ministro Barroso negou. Disse que o caso vem sendo adiado há quase 10 anos por questões econômicas, mas ele avaliou que não há mais por que adiar. Eu liberei esse caso para julgamento há muitos anos. E aí, cada vez que se cogitava do julgamento, a alegação era: o país está vivendo uma recessão, o país está vivendo um momento de dificuldade, o país está vivendo uma pandemia, o país está vivendo uma crise de desemprego. E com isso se adiou indefinidamente uma situação que eu considero profundamente injusta. Bom, nesse momento, todas as projeções do Banco Central, do Ministério da Economia e do Fundo Monetário Internacional, que o Brasil não está em recessão. Surpreendendo a todos, o país vai crescer pelo menos 3% esse ano. Além disso, a taxa de desemprego caiu para 7,7%. É a menor taxa de desemprego da série histórica. Ao defender a remuneração pela poupança, o ministro também estabeleceu regras para não impactar as contas públicas. Em relação aos depósitos já existentes, a regra que eu estou propondo é a distribuição da totalidade do resultado do fundo de garantia pelos correntistas. Ou seja, isso que o governo vem fazendo desde 2017 por liberalidade passa a ser obrigatório, tem que distribuir o resultado. E com isso não se produz nenhum impacto fiscal. Se houver resultado melhor, se distribui mais; se houver resultado menos bom, se distribui menos. E, a partir de 2025, portanto, saltando o primeiro ano do arcabouço fiscal, porque não previu essa despesa, a partir de 2025, os novos depósitos serão remunerados pelo valor da caderneta de poupança. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques acompanharam o relator. Adiro totalmente, integralmente à reformulação de voto que Vossa Excelência faz, por entender também que é uma forma de trazer essa equalização. Se dá um tempo aos agentes econômicos envolvidos, ao Estado, para buscar esse reequilíbrio. A solução construída pelo relator, ademais, escolheu bem um período de apuração da rentabilidade, que é o período anual, evitando assim que um procedimento custoso
custoso de apurações em períodos menores e proporcionando uma compensação recíproca de altas e baixas nos índices ao longo do ano. Que era aquela minha preocupação, ministro Barroso. Ou seja, prescreve-se a obrigatoriedade de se remunerar minimamente ao patamar da poupança, mas sem a obrigatoriedade de remunerar acima. Ou seja, nos meses superavitários, o fundo pode se provisionar para socorrer aqueles meses em que não atingiu o patamar da poupança. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin, que quis mais tempo para analisar a questão. Ele terá 90 dias para devolver o caso. E a retomada do julgamento você acompanha aqui na TV Justiça, no Direto do Plenário ao Vivo e também no Plenárias. E, Karina, nós ainda tivemos uma decisão importante, que foi muito rápida, considerando até o próprio peso dessa decisão especificamente, que trata da questão dos juizados especiais. Do que é que se trata? Olha só, Cadu, os ministros tinham que decidir se uma decisão definitiva dos juizados especiais, se ela pode vir a ser anulada caso o entendimento do Supremo sobre a norma que foi aplicada naquela decisão vier a ser declarada inconstitucional. E a maioria do plenário acabou entendendo que sim, embora a lei dos juizados, a 9.099, preveja que não pode haver, né, contra essas decisões do juizado, a ação rescisória. Que tipo de ação é essa? É uma ação que pode buscar desfazer uma decisão judicial transitada em julgado, aquela que não cabe mais recurso, mas dentro de um lapso temporal pelos motivos elencados no próprio Código de Processo Civil. Mas só que a Lei 9.099 não prevê essa possibilidade. Então, como é que ficariam aquelas decisões dos juizados que, no processo ainda em andamento, que tiveram uma decisão, um entendimento do Supremo de que aquele entendimento que veio ser aplicado no processo deve ser declarado inconstitucional. Então, os ministros entenderam que, embora não caiba ação rescisória nos processos do juizado, é possível que, duas situações, se o processo já tiver uma decisão definitiva, mas ainda houver o prazo de 2 anos para que aquele entendimento do Supremo seja questionado, o advogado pode, por uma simples petição, pedir que a decisão já definitiva do juizado seja modificada. Então, dá o efeito de uma ação rescisória, mas não se trata de ação rescisória, para não causar a injustiça. E se o processo ainda já tiver uma decisão definitiva, mas estiver num processo de execução, de cumprimento de sentença, poderá também o advogado, por petição, pedir que esse entendimento do Supremo anule aquela decisão que vem sendo executada, porque ela ainda está dentro do caminhar do processo. Então, decisão bastante importante, logo no finalzinho da sessão plenária da quinta-feira dessa semana, Cadu. E a edição de hoje fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Karina, na semana que vem o encontro é na quinta-feira, porque a quarta-feira cai no dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. É isso aí, Cadu. Na quinta-feira, no Direto do Plenário, a partir das 14 horas, a gente se vê, mas o nosso encontro nesse final de semana é aqui no Plenárias. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso @ é @Rádio e TV Justiça. Como sempre, obrigado pela sua companhia. E continue conosco aqui, na TV Justiça.